Oi, meu nome é Bianca e hoje vamos aprender um pouco sobre os principais problemas de comunicação nas empresas. Essa videoaula é um trabalho da FATEC Osasco para a disciplina Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais, ministrada pelo professor Leandro Palha. Hoje falaremos de algumas técnicas que você pode utilizar para ordenar a sua escrita e torná-la mais eficiente. Eu tenho certeza que alguma vez na vida você leu algum texto ou conversou com alguém e teve aquela sensação de que não estava compreendendo o que estava sendo abordado. Esse é um problema muito comum na comunicação. As pessoas ficam confusas e perdem tempo perguntando o que será que aquela pessoa queria dizer. Seja em um diálogo verbal, uma conversa com amigos, monografia de faculdade ou principalmente na empresa, devemos ter objetivo, para que assim o nosso receptor compreenda a informação com clareza. Para isso, separamos algumas técnicas que você pode utilizar para deixar a sua escrita cada vez mais eficiente. Supondo que você tenha que fazer uma redação sobre a preservação ambiental e a floresta amazônica, o texto pode ser escrito de diversas formas. Pode falar sobre os rios da floresta, sobre as madeiras clandestinas, sobre a fiscalização. Mas o objetivo final deste texto é retratar algo sobre a preservação ambiental e a floresta amazônica como um todo. Delimitar esse objetivo é fundamental para que o tema não comece a se esvair ao longo da escrita, para que seu pensamento antes de escrever não fique indo de um lado para o outro e a escrita saia do controle. Essa é a nossa primeira técnica, é a fixação de objetivo. É estabelecer o que será dito no seu texto, o foco que ele terá. Para que esse conceito fique mais claro, leremos agora um texto sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Porém, esse texto não fala sobre o Carnaval como um todo, ele fala principalmente sobre a alegria desse Carnaval. O Carnaval, na cidade do Rio de Janeiro, parece que obedece a uma voz de comando. Esqueça-se dos problemas e divirta-se. Seja nos clubes mais sofisticados, seja na rua, extravasar a alegria é um imperativo. E não é raro acontecerem problemas, como empurra-empurra, a paquera da mulher do próximo e até furtos. Mas nada disso altera o sentimento de euforia que toma conta da cidade, fazendo com que o Carnaval do Rio seja divulgado internacionalmente como um dos melhores atrativos do Brasil. Veja que esse texto ele tem como objetivo retratar apenas a alegria do Carnaval. Então ele tem uma visão enxuta do Carnaval. Ele não fica falando da visão do Carnaval do Rio pelos olhos de um estrangeiro ou sobre as construções feitas para o Carnaval. O texto simplesmente retrata a alegria desta data comemorativa e demonstra que mesmo com todos os problemas que possam surgir, como furtos e mal-entendidos, a alegria é algo que prevalece nessa data. Agora leremos outro exemplo de fixação de objetivo. Esse exemplo é um comunicado sobre uma alteração de prazos. Esse comunicado diz o seguinte: Pessoal, estive com o gerente de novos negócios hoje de manhã e conversamos sobre o desenvolvimento do projeto e suas interfaces com outras áreas. Como a previsão inicial era para unificarmos o canal de dados de apenas 3 setores e agora serão 5 setores, o prazo ficou apertado. Assim, devemos fechar a etapa 2 até a próxima sexta-feira, para que possamos dar conta dos seguintes e terminarmos o sistema na data combinada. Conto com a compreensão de vocês. Vocês perceberam que esse texto não foge do que foi pensado inicialmente? Ou seja, o objetivo inicial dele era informar sobre uma alteração de prazos e o motivo dessa alteração. Então, no texto, ele fala sobre o aumento de setores, explica o porquê o prazo ficou apertado e informa que o trabalho deverá ser feito mais rápido. Pronto, o comunicado ficou pronto, sem fugir do assunto. Por isso, uma dica importante para usar a técnica de fixação de objetivo seria colocar um tema na mensagem. Nesse comunicado, poderíamos colocar o tema prazos apertados, de 3 para 5 setores.
Naquele exemplo anterior do carnaval, poderíamos ter colocado o Carnaval do Rio, a alegria sobre tudo. Usando esse tema, você pode perceber que assim que você pensar que está perdendo o foco, é só você ler o tema que os pensamentos irão convergir para o seu objetivo no texto. E assim facilita o seu trabalho. Essa dica ela é muito útil tanto para relatórios profissionais, e-mails corporativos, trabalhos de escola, redações de vestibular e entre outros textos escritos. Agora veremos a segunda técnica, que é a identificação da ideia núcleo. Um texto deve conter apenas uma ideia núcleo. Se você lê um texto e ficou confuso, foi porque provavelmente a pessoa que escreveu não se atentou à ideia núcleo. Ela simplesmente enrolou muito, colocou informações desnecessárias, fez com que o leitor se confundisse e não conseguisse entender o que o texto queria dizer. Vamos ver um exemplo prático de texto onde a ideia principal está espalhada. O carro, violento e poluidor, capaz de conduzir a sentimentos baixos, como o egoísmo, quando não a pecados capitais, como a soberba, apresenta não só ao Brasil, mas às sociedades contemporâneas em geral, um desafio tão grande quanto o desemprego, tão complexo quanto o comércio internacional. Vocês perceberam como é difícil compreender a ideia desse texto? Isso é porque o foco dele está espalhado. E o escritor desse texto acabou jogando várias ideias necessárias e não se concentrou no que ele queria dizer. Então esse texto está errado. Ele é uma forma que você não deve seguir para fazer um texto. Nunca faça um texto desta forma. Vamos fazer um exercício agora para enfatizar o que acabamos de aprender. Usando o mesmo texto que acabamos de ler, eu desafio vocês a encontrar a ideia núcleo desse texto. Recomendo que pausem o vídeo e façam o exercício com calma e assim que terminado, deem o play que eu passarei a resposta. Como vocês podem ver, as palavras que estão em vermelho, elas formam a ideia núcleo desse texto. Então, a ideia núcleo é a seguinte: o carro apresenta um desafio tão grande quanto o desemprego. Veja que muitas das palavras usadas no texto não foram nem mesmo necessárias para passar essa ideia. Alguns trechos, como violento e poluidor, podem ser considerados como ideias secundárias, porque elas agregam valor a esse texto. Mas elas completam a ideia principal. Mas algumas das ideias das frases colocadas são ideias terciárias, que são completamente desnecessárias. Acabam pesando a leitura e dificultam a interpretação do receptor dessa mensagem. Então, eliminando essas ideias terciárias, é possível escrever um bom texto que seja bem entendido pelo receptor. Mas aí vocês me perguntam: Bianca, a ideia núcleo precisa estar no início do parágrafo? Não necessariamente. É bom que ela fique no início, porque dessa forma já mostra ao leitor de cara o que o texto pretende passar. Mas ela pode, sim, estar localizada em outras partes do texto, no meio, por exemplo, e ainda assim ficar um texto claro. É só organizar bem a sua ideia e deixar bem claro qual é o foco do seu texto. Vamos pôr em prática esse conceito que acabamos de aprender. Então, eu tenho aqui um texto que o texto diz o seguinte: de acordo com o objetivo apresentado pela associação, a empresa financiará 50% dos custos da impressão do jornal. Os 50% restantes serão cobertos por anunciantes e pela receita obtida com a venda. Então, temos aqui esse texto e eu desafio vocês novamente a identificar a ideia núcleo desse texto. Então, mas eu aviso, dou até uma dica: a ideia não está no início do texto. Então, novamente, pausem o vídeo, façam o exercício com cuidado, com atenção e depois deem o play que eu passarei a resposta. E aí, encontraram a resposta? Então, aqui como vocês podem ver, a ideia núcleo do nosso texto é essa que está em vermelho. Então, a ideia é a seguinte:
A empresa financiará 50% dos custos da impressão do jornal. Vocês perceberam que ela está no meio desse texto? Então, vocês podem ver que é sim possível a ideia estar deslocada em outra parte do texto a não ser o início. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Nosso assunto foi tirado do livro Redação Empresarial, da Miriam Gold. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigada a todos e até a próxima!